Muitas pessoas vivem em busca de ver ou viver milagres e se esquecem dos propósitos dos milagres realizados pelo nosso Senhor. Esse é o estudo de número 1255 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que o nosso Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele realizou, Ele realiza, Ele realizará milagres. Todos para a glória do nome do nosso Deus. Vamos ao nosso tema: os propósitos dos milagres do Senhor. Nosso texto base está no livro de João, capítulo 20, verso 31, que diz: estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Milagres é uma especialização do nosso Deus. O nosso Senhor, Ele agiu a favor do seu povo. Vamos nos lembrar no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava vivendo na escravidão lá no Egito. No Salmo 78, verso 43, o salmista diz: do dia em que revelou as suas maravilhas no Egito, os seus milagres na região de Zoan. Deus fez maravilhas, Deus fez milagres para libertar seu povo que estava vivendo como escravos no Egito. Deus enviou 10 pragas para juízo dos egípcios, e lá na região de Zoan se refere à jornada do povo israelita no deserto, onde Deus os amparou e os sustentou. Deus proveu todas as necessidades do povo. Quando eles estavam no Egito, eles clamaram e Deus ouviu as orações. Deus viu a opressão do povo dele. Êxodo capítulo 3, verso 7, disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito, tenho ouvido seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus dá atenção aos seus servos, dá atenção aos seus filhos. Ele é fiel, Ele faz cumprir as suas promessas, as promessas que Ele fez ao seu povo. E Deus agiu poderosamente, operando milagres e maravilhas. No Salmo 136, verso 11, verso 12 diz: libertou Israel do meio deles, porque seu amor é para sempre, com mão forte, braço estendido, porque seu amor é para sempre. Nosso Deus é amoroso, nosso Deus age a nosso favor, assim como agiu a favor do seu povo, do povo israelita. E os israelitas desfrutaram do cuidado de Deus no deserto, pois nosso Senhor, Ele não desampara os seus filhos. Deuteronômio capítulo 29, verso 5 diz: durante os 40 anos em que vos fiz caminhar pelo deserto, disse ele, nem as vossas vestes, tampouco as sandálias dos vossos pés se gastaram. Eles viveram milagres, além deles terem passado pelo Mar Vermelho a seco. As vestes deles, os sapatos deles não se gastaram. Deus proveu todas as necessidades deles no deserto. Deus proveu água, proveu alimento, incluindo carne, incluindo maná, e ainda eles tinham o direcionamento do nosso Deus, a proteção contra os inimigos. Deus os protegia tanto do calor como do frio. Mas mesmo aquele povo desfrutando dos milagres de Deus, eles não tiveram um coração sincero, um coração íntegro, um coração voltado para com Deus, pois sempre diante de um desafio, eles murmuravam, eles duvidavam, eles aborreciam ao nosso Deus. Números capítulo 14, verso 11 diz: e o Senhor Deus falou a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Muitas vezes
eles viram a glória do Senhor sendo manifestada na tenda da congregação e nisso eles ficavam temerosos, mas logo eles voltavam a desagradar ao nosso Deus. Através desses fatos a gente analisa, dá para entendermos que ver ou viver milagres não é sinônimo de ter a Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas. E através do seu glorioso agir no Egito, o que Deus fez? Qual foi o propósito? Deus humilhou os egípcios, que eram idólatras, e ficou para o povo israelita como um memorial dos feitos gloriosos e grandiosos do nosso Deus. Êxodo capítulo 10, verso 1 e verso 2 diz: Disse, pois, Yahvé a Moisés: vai ter com Faraó, porquanto lhe obstinei as entranhas e o coração dos seus conselheiros, a fim de que eu realize estes meus sinais portentosos entre eles, para que narres ao teu filho e aos filhos de teus filhos, como zombei do poder que havia no Egito e como fiz milagres e maravilhas entre os egípcios, assim todos vós sabereis que eu sou Yahvé. Nosso Deus, ele é incomparável, e através dos seus milagres e maravilhas ele mostrou quem ele verdadeiramente é. Ele é soberano, ele é supremo, ele é inigualável, Deus maravilhoso, poderoso, grandioso. O nosso Deus, ele é superior a tudo e superior a todos. No nosso texto base, nós vimos que muitos milagres foram feitos por Jesus, enquanto Jesus caminhou aqui na terra com os discípulos, e todos os milagres com propósitos, com objetivos. João capítulo 20, verso 30 e verso 31 diz: verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos, olha o propósito, para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nosso Senhor Jesus, conhecedor dos corações, conhecedor de todas as coisas, conhecedor dos pensamentos e sentimentos, ele afirmou que muitos o procuravam somente devido ao alimento que receberam. João capítulo 6, verso 26, Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. As pessoas tinham visto e tinham vivido o milagre da multiplicação dos pães. Lembra-se que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou e alimentou uma grande multidão? E aquela multidão queria isso. Muitos dentre aquela multidão não queriam trabalhar e não aceitavam a Cristo como Messias, o ungido do Deus vivo, o Filho, o unigênito de Deus. Eles estavam interessados em se satisfazerem, em satisfazerem suas necessidades físicas, pessoais, terrenas. Eles estavam interessados em bênçãos materiais. Eles não queriam participar do reino de Deus. Eles não queriam ter um encontro transformador, renovador, restaurador com o Filho do Deus vivo. E a Bíblia nos ensina que eles rejeitavam verdades espirituais, rejeitavam o Filho do Deus vivo e poderoso, mesmo vendo milagres. Eles não tinham suas vidas transformadas. Como nós podemos aprender? Os milagres realizados pelo Senhor demonstraram feitos maravilhosos, portentosos, extraordinários, misericordiosos a favor da humanidade. É interessante que no Antigo Testamento o rei Nabucodonosor reconheceu que Deus realizou milagres a favor dele. Daniel capítulo 4, verso 2 diz assim: pareceu-me bem e necessário divulgar os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo,
tem realizado em meu favor. Deus deu a Nabucodonosor revelações através de sonhos e visões, que reconheceu a soberania do nosso Deus, a grandeza do seu poder. Ele quis divulgar, ele quis mostrar a grandeza do Deus vivo e do Deus poderoso, e ele quis falar dos feitos maravilhosos do nosso Deus a seu favor. E podemos nos lembrar do rei Ciro. Ele reconheceu que Deus realiza milagres. Deus livrou Daniel de ser devorado pelos leões. Daniel capítulo 6, verso 27, olha o que Ciro diz: Deus livra e salva. Só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus que livrou Daniel do poder dos leões selvagens. Ciro reconheceu que Deus tem todo o poder para livrar, para salvar, para proteger, para sustentar os seus servos nas adversidades, porque Deus demonstra seu grandioso poder. Jesus mostrou à humanidade que Deus era com ele. Atos capítulo 10, verso 37 e verso 38 diz: essa palavra vós muito bem conheceis. Foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João, que se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Deus era com seu Filho unigênito, enviado e ungido por ele, o Messias tão esperado e rejeitado por Israel, fazendo assim se cumprir as profecias que estão escritas nas Escrituras. E através dos milagres, Jesus mostrou a importância de crerem e combaterem a incredulidade. Eu vou pegar o exemplo de João capítulo 4, verso 47 e verso 48, que diz: quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judeia, dirigiu-se até ele implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. Mais importante do que crer por ver é viver pela fé, mas é pela fé no Filho do Deus vivo, pela fé em Jesus Cristo, porque a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradarmos ao nosso Deus. É necessário nós ouvirmos sobre o nosso Senhor, nós nos alimentarmos das Escrituras, da Palavra de Deus. É necessário nos achegarmos ao Senhor, crendo que verdadeiramente Jesus é o Messias, é o Filho do Deus Altíssimo. E certa vez Jesus advertiu a Tomé, que está em João capítulo 20, verso 29, ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditastes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Após Tomé ter declarado que Jesus era o seu Senhor e seu Deus, Jesus disse que felizes são os que não viram e creram, pois maior do que ver é crer, é receber ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, é entender que tudo aqui é passageiro, mas que o Deus vivo e poderoso que servimos, ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e Jesus está à sua direita, e nós temos promessa de vida eterna através de Jesus Cristo, aqueles que creem no nome do seu Filho unigênito. E Jesus realizou milagres maiores e melhores do que cura física. Somente o nosso Senhor Jesus pode perdoar pecados. Marcos no capítulo 2, verso 4 e verso 5 diz: não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico,
Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os pecados. Os amigos do paralítico se esforçaram para levá-lo até a presença de Jesus. Eles criam que somente Jesus poderia mudar aquela situação, e o nosso Senhor Jesus mostrou que o melhor de tudo é o perdão dos pecados, é a salvação, e Jesus o curou também. Mas assim como Jesus ensinou através de uma mulher pecadora, vamos ver o que ele ensinou? Lucas capítulo 7, verso 48. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Glória ao nosso Deus. Essa mulher, ela foi até Jesus lá na casa de Simão, e diante de Jesus ela chorou, ela demonstrou um arrependimento genuíno, ela se humilhou e ela lavou os pés do mestre com as suas lágrimas, e ela enxugou os pés do mestre com seus cabelos, beijando os pés de Jesus, e ela ungiu com óleo perfumado. Essa mulher, ela viveu o melhor milagre, que foi ter os seus pecados perdoados e a certeza de desfrutar da vida eterna com nosso mestre, com nosso Senhor Jesus. Jesus advertiu os servos dele que deveriam estar atentos. Sabe por quê? Porque falsos cristos, falsos profetas realizarão milagres. Marcos, no capítulo 13, verso 22, nos mostra qual a intenção. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas. Olha o objetivo, olha a intenção, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos, com o objetivo de enganar aqueles que são fiéis ao Senhor. Nós não podemos estar servindo ao Senhor, buscando ao Senhor por motivos egoístas, por motivos mundanos, ou mesmo para recebermos bênçãos, pois nos últimos tempos o nosso Jesus nos ensina que surgirão pessoas que negligenciarão o Evangelho, negligenciarão a mensagem da cruz do Calvário, negligenciarão os ensinos bíblicos, e como disse o próprio Jesus, a fim de enganar e, se possível, até aqueles que são fiéis ao nosso Senhor. Nós devemos estar atentos, alerta, vigiando em todo o tempo, pois, como disse Jesus, os nossos olhos devem estar voltados para Ele. O nosso Senhor nos ensinou, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Ele fez, Ele faz, Ele fará milagres, mas os milagres não devem ser a função de estarmos vivendo com Cristo, porque eles acontecerão para a glória do nome do nosso Deus. Eu vou começar a concluir. Através dos milagres que Jesus realizou, Ele mostrou quem verdadeiramente Ele era, o Filho do Deus Altíssimo. Ele mostrou sua divindade, seu poder sobre a natureza, sobre os espíritos malignos, sobre as enfermidades, sobre a morte. E Ele revelou seu plano de amor, de graça e de misericórdia para conosco. É isso, desde o princípio de tudo, o nosso Deus demonstrou o seu cuidado, o seu amor para com a humanidade. Todo milagre é para a glória do nome do nosso Deus. Mas devemos estar atentos, alerta, sempre com o nosso olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no canal Jaboque que Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque que Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque que Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.